Queridos amigos, é com muita alegria que mais uma vez estou aqui, a websérie de Gestão da Emoção. Bem-vindos a este projeto. O tema de hoje é o tema da minha obra mais recente, O Médico da Emoção. É com muita alegria que eu vou discutir os temas deste livro à luz de Gestão da Emoção. O Médico da Emoção trata-se de um personagem extremamente conhecido no teatro da humanidade, o mais famoso de todos os tempos, a criança mais aplaudida, mais reconhecida e mais valorizada também de toda a história. Por isso que existem os natais, independente da data que ele nasceu, no mundo todo as pessoas comemoram seu nascimento, mesmo religiões não cristãs têm uma relação extremamente afetiva pela grandeza deste homem, pela grandeza desta criança. Só que, infelizmente, ocorreu um grave problema. Ele foi estudado sobre os ângulos teológicos, os ângulos da espiritualidade, mas Jesus Cristo não foi estudado sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia, psicopedagogia e até mesmo nas ciências jurídicas. Portanto, as universidades falharam dramaticamente, até infantilmente, em não ter estudado o personagem mais famoso de todos os tempos em relação a esses elementos, a esses fenômenos. E as religiões todas também, do catolicismo ao protestantismo, ao espiritismo, ao budismo e islamismo, que valoriza ele em prosa e verso. Infelizmente, o mestre dos mestres não foi estudado como médico da emoção, não foi estudado nas ferramentas mais importantes para que os seus alunos deixassem a mediocridade existencial e social. Quando eu falo mediocridade, eu não estou falando um termo pejorativo. No grego quer dizer a média, a mediana do comportamento. Por que aqueles jovens que eram pescadores, em sua grande maioria, morreriam pescadores, no anonimato, sem qualquer impacto social? Por que eles mudaram o traçado da história? Vocês nunca se perguntaram? Às vezes, professores eloquentes em Harvard, Cambridge, MIT, estão com alunos de graduação, de tecnologia de informação, de medicina, de biologia, de engenharia, mas os alunos não provocam nada ou não fazem nada de impactante. E eles não deixam um grande legado, inclusive entre aqueles que fazem programas de mestrado e doutorado, e eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, com o tema ou a disciplina Gestão da Emoção para a Formação de Professores Brilhantes. No mundo todo, há centenas de milhares de chineses, japoneses, europeus, latinos, norte-americanos, africanos, que fazem o stricto sensu, ou uma pós-graduação, tipo mestrado e doutorado, mas também não deixam legado. Agora, pense um pouco. Neste livro eu discuto jovens como Pedro, não tinha cultura acadêmica, mas o sujeito era impossível, irritadiço, tenso, ansioso, inclusive colocou em risco de vida não apenas os seus amigos, até mesmo o seu mestre. Por exemplo, na última noite, quando ele foi traído, Jesus, Pedro, sem entender que numa situação de estresse coletivo, quando você agride, você não controla mais a agressividade. Quando você agride, você gera um estresse tão grande onde as pessoas reagem como animais. Ou seja, elas reproduzem com violência os seus comportamentos. Tais quais, por exemplo, num estádio de futebol. Pessoas comuns que trabalham, têm seus projetos, seus sonhos, são pais, mas quando se envolvem em atos violentos, eles viram como animais, agridem, chutam, esmurram, sem pensar nas consequências dos seus comportamentos. Herbert Spencer já dizia que o estresse coletivo, ele gera comportamentos completamente impensáveis. Pedro cortou a orelha de um soldado, podendo colocar em risco a vida do mestre dos mestres, destruindo o seu projeto, o seu propósito de vida e também levando à morte os seus amigos, os seus colegas, os discípulos, alunos de Jesus. Esse é um dos mais importantes jovens que foi escolhido para mudar a história da humanidade. Você teria coragem
de escolher alguém com tais habilidades? Ansioso, irritadiço, tenso, com baixo limiar para suportar frustrações? Agora imagine João. João é aplaudido no mundo como o apóstolo da generosidade. Mas se você estudar a mente dele, como eu estudo aqui no Médicos da Emoção, o perfil psicológico dele, você vai ficar espantado. Em alguns momentos, esse jovem era generoso, altruísta, solidário. Em outros, era extremamente reativo e agressivo. Até propôs para o mestre dos mestres, para o maior professor da história, eliminar quem não andava com ele. Dá para acreditar que esse João, tão amoroso, fez uma proposta de assassinato e eliminar quem não andava com Jesus? Bom, esse também era um dos discípulos que foram escolhidos, um dos alunos que foram selecionados. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. E hoje o que tem de pessoas acreditando na internet em coisas sem base, sem fatos, mas colocando na sua mente inverdades e vivendo em função delas, é quase inacreditável. E Mateus, ele tinha um viés da corrupção. Os fariseus, quando viram que Jesus o chamou, se afastaram, porque ele era coletor de impostos e ele tinha provavelmente um conluio com o Império Romano. E o mais dosado, sereno, altruísta, com vocação social, era nada mais, nada menos do que Judas Iscariotes. Era o melhor dos discípulos, inclusive o mais culto. Só que ele tinha um grave problema, ele não era transparente. O que aconteceu? Jesus chamou esses jovens e os treinou com ferramentas de gestão da emoção. A ferramenta de se colocar no lugar do outro. Se você não aprender a se colocar no lugar do outro, você vai ser um julgador, um apontador de falhas, apto para conviver com máquinas e não para formar mentes brilhantes. Ele transformou prostitutas em rainhas e leprosos que cheiravam mal. Todos queriam distância deles porque achavam que eram impuros, pecadores, sujos. Ele os transformou em íntimos amigos. Inclusive um deles, Simão, o leproso, estava nos últimos dias num jantar com Jesus na casa do próprio Simão e o mestre dos mestres estava com os punhos reclinados sobre a mesa, indicando que ele estava relaxado. Não quando você é convidado para aqueles jantares onde as pessoas são preocupadas com imagem social, com celebridade, o culto à celebridade. Você só se relaxa onde você se sente bem. Este mestre, ele transformou pessoas que eram escórias da sociedade em seres humanos de raro quilate. Este foi um dos treinamentos que Jesus fez no livro, que eu abordo e mostro e disseco, e ele de fato foi um médico da emoção. Veja bem, certa vez, o homem que eu descrevo aqui sobre os ângulos da ciência estava no auge da fama e todo mundo queria ver o que ele via, mas as pessoas não enxergavam e ele se aproximou do seu foco e quase perdeu o fôlego porque se encantou com um foco. E os discípulos não entenderam, eles estavam procurando mais um grande discurso, as plateias querendo mais um grande evento, os religiosos, sinais, mas ele se ateve a um pequeno foco e de repente olhou para a multidão e deixou-os perplexos. Ele disse: vocês querem grandes eventos e grandes palavras para emocioná-los, mas os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas, e se vocês não encontrá-las, serão infelizes para sempre, mesmo sendo meus alunos. Em outras palavras, ele disse: olhai os lírios dos campos e vejam como eles são tão belos. Preste atenção. Você já viu alguém no meio da multidão, assediado por câmeras, por milhares de pessoas, se preocupar com as flores? Muitos têm belas casas de condomínios e apartamentos, mas quem desfrutam das flores são seus jardineiros, porque eles são mendigos vivendo em belas residências. Não conseguem contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. É por isso que religiosos de todas as religiões muitas vezes mendigam o pão da alegria, porque não conseguem capturar pequenas cenas e se encantar com elas. Olhai
os lírios dos campos. Se vocês, pais, não conseguirem olhar os lírios dos campos dos seus filhos, se só ver pedras, comportamentos inadequados, que te decepcionam, você será um apontador de falhas, um corretor de erros. Você está apto para conviver com computadores, com aparelhos, mas não para formar mentes brilhantes. Consegue ver os lírios dos campos nos seus filhos que te irritam? Consegue ver os lírios dos campos florindo, perfumando o ambiente, no teu parceiro ou parceira, teu esposo ou esposa, teu namorado ou namorado? Quando eles te contrariam, pois bem, há lírios dos campos fascinantes. Nós não enxergamos porque somos míopes emocionalmente, somos uma espécie doente, formando pessoas doentes. Nossas escolas também estão doentes no mundo todo, porque não treinam o olhar dos alunos para ver os lírios dos campos, dos colegas que são diferentes uns dos outros. É por isso que há bullying. Por que há tanto bullying? Metade das crianças sofreram bullying e há crianças que se suicidam ou querem matar os seus pares porque se sentem apequenadas, destruídas, na sua autoestima fragmentada. Se aprenderem a elogiar os diferentes, os lírios dos campos, nós teríamos uma escola mais saudável, mentalmente, mais rica intelectualmente e mais inteligente emocionalmente. Mas não é isso que ocorre. O mestre dos mestres, o médico da emoção, levou as pessoas a se atentarem para os lírios dos campos e fez uma crítica dramática ao grande rei Salomão. Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios e mais ricos que passou nessa terra. Só que ele se perdeu no poder. O poder é um problema. Geralmente o poder infecta, apequena e asfixia quem o detém, porque leva à necessidade neurótica de se perpetuar no poder. Não entende que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Quando Salomão ascendeu ao poder, aos poucos ele foi psicoadaptando ao assédio social. E ele disse nos seus textos, em destaque em Eclesiastes, que tudo era vaidade, vaidade das vaidades. Tudo que meus olhos pediram eu dei. Jardins, vinhas, palácios. Inclusive ele atentou contra o direito das mulheres. Teve 700 mulheres e 300 concubinas. Era um homem que tinha uma sociopatia sexual grave. Só que as pessoas não percebem isso. Ele se perdeu no poder. Tanto que disse que estava deprimido, nada o encantava. Se você não aprender a contemplar os lírios dos campos, se você não aprender a voltar aos seus amigos mais do passado, as coisas mais simples, se você quiser que o mundo gravite na sua órbita, certamente você será um miserável, ainda que more em palácio, como ocorreu com Salomão. Perdeu a capacidade de ver os lírios dos campos. E é por isso que o mestre dos mestres, o médico da emoção, disse: nem Salomão se vestiu como um deles, como um desses lírios. Era uma crítica dramática a um homem que vivia em função do ter e não em função do ser. Esse é um dos treinamentos do médico da emoção. Outro treinamento fundamental: felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Quem herda a terra? A terra da felicidade, do prazer, a terra da saúde emocional. Não são aqueles casais que se digladiam, bateu, levou. Eles nunca herdam a terra. Eles são desterrados, vivem como imigrantes. Vocês sabem que na Ucrânia muitos imigraram, perderam tudo, suas casas, sua terra, seu ambiente. E é muito difícil ser um desterrado. E é impressionante como há tantas pessoas, centenas de milhões de pessoas que vivem guerra dentro de si, são desterrados. Simplesmente não conseguem fazer muito do pouco. Mansos, tranquilos, serenos, são aqueles que herdam a terra do seu coração. Felizes os pacificadores, porque verão o autor da existência. Pacificadores. Se você põe fogo quando as pessoas estão com problemas, se você é alguém que fala mal dos outros, eu sempre falo para as minhas filhas, se vocês não conseguem falar de alguém na frente, não fale pelas costas. Nunca fale do problema de alguém para mim. Eu treinei minhas filhas a entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. E hoje elas são muito generosas. Não são perfeitas, mas estão muito acima da média. E as pessoas entendem que eu
e sabem que eu não falo mal dos outros, eu não xingo os outros, mesmo que me decepcionam, me frustram, não é porque eu sou perfeito. Pelo contrário, é porque eu me vejo imperfeito. Eu analiso, eu mapeio a minha história. Eu procuro ser pacificador dos meus conflitos e entender que cada ser humano deve andar no traçado do tempo em busca do mais importante endereço dentro de si mesmo. O médico da emoção ensinava os seus discípulos, os seus alunos, a viajarem para dentro de si mesmo. Ele os ensinava a trabalhar perdas e frustrações, a não se curvar à dor, a fazer dos dias mais tristes os capítulos mais importantes da sua história, dos seus fracassos, uma oportunidade única para crescer. Se você tiver medo dos fracassos, se você tiver medo dos deboches, das vaias, você não vai entender nunca que a vida é um contrato de risco, cujas cláusulas mais importantes não estão escritas. Se você está vivo e se você quiser ser alguém que faz a diferença, deixa o legado, você vai ser vaiado. Não tem jeito, a não ser que você fique preso no seu quarto, longe de todo ser humano. Se você quer fazer a diferença, você vai ter fracassos. Se você quer empreender, você vai passar por crises, por dificuldades. E daí faz parte do show da vida, desde que você não se curve à dor de maneira servil e doentia. O médico da emoção ensinava os seus alunos a jamais se curvar à dor, aos fracassos, às vaias, às crises. E ele nunca se curvou, mesmo quando estava sobre o madeiro. E foi a primeira vez na história que ele se colocou acima dos seres humanos. Quando? Quando ele foi pendurado no madeiro. Sempre ele se colocava numa condição de servo da humanidade, mas ali ele estava no alto. E quando estava no alto, ele fez algo que deixou chocado a psiquiatria, a psicologia e a sociologia. Ele olhou para os seus torturadores e deu todos os descontos possíveis e imagináveis. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, por detrás de uma pessoa que fere a uma pessoa ferida, eles estão me torturando, me machucando, me asfixiando, mas eu não me curvo a esta dor. Eu sou mais importante, minha paz vale ouro, o resto é insignificante. Eu me perguntava no livro O Médico da Emoção, que homem é este que, mesmo quando chorava, usava suas lágrimas como vírgulas para escrever os mais nobres parágrafos da sua história. E você? Eu espero que você leia o livro O Médico da Emoção, e tem muitas coisas. Inclusive, tem um robô sapiens aqui, a inteligência artificial, que vai sabotar Marco Polo, porque Marco Polo vai treinar alunos que foram considerados escórias da sociedade, alunos que talvez seriam candidatos ao manicômio e alunos que seriam candidatos aos presídios. Os piores alunos das universidades mundiais serão treinados por Marco Polo, nas mesmas ferramentas que o médico da emoção treinou. Sabe qual foi o resultado? Você vai ter que ler este livro. Só te digo uma coisa, Marco Polo foi rejeitado, escorraçado, esbofeteado por esses alunos. Ele tinha tudo para desistir, quase desistiu, mas usando as ferramentas que o mestre dos mestres utilizou, ele transformou mentes radicais em mentes flexíveis, pessoas toscas, rudes em sábias, seres humanos que eram escórias sociais em ouro no teatro da humanidade. Excelente viagem. O Médico da Emoção mexeu com as raízes do meu ser. Espero que mexa com você também.